O microfone estava desligado aqui, eu estava falando. Boa noite. Então, deixa eu esclarecer aqui o que eu estava tentando dizer sobre a prova. Nós temos um total aqui de 21 alunos participando e tivemos 8 a 9 que entregaram a avaliação. Tá? É um número baixo. Então, eu não sei se houve dificuldade, mas é imprescindível que todos que estejam querendo finalizar, né, a disciplina desenvolvam essa atividade. Então, vou estar estendendo um pouco mais, para que ninguém se sinta prejudicado, e quem já fez pode, se quiser, refazer em busca de uma maior nota, também para ser justo. Então, é isso que eu vou estar fazendo. Tá? Na aula passada, a gente viu autômatos finitos não determinísticos. Então, até o conteúdo da primeira avaliação, nós vimos autômatos finitos determinísticos. Tá? Aí agora, autômatos finitos não determinísticos. Eu já dei uma introdução na aula passada, porém, a gente tem poucos alunos aqui participando. Eu acredito que, por conta, às vezes, talvez da dificuldade, pode acontecer de haver desistências, né? Então, assim, não é objetivo. Por isso que a gente vai tentar flexibilizar nesse ponto, tá? Desde que os alunos consigam aprender e desenvolver a atividade. Bom, a aula de hoje seria, né, sobre transformação de autômato. Ou seja, nós vimos um autômato finito determinístico e depois vimos não determinístico. Agora, existia uma possibilidade de transformar um não determinístico em um determinístico. Então, é isso que seria a aula de hoje, transformação. Porém, para a gente chegar na transformação com clareza, os conceitos de determinismo e não determinismo precisam estar bem reforçados. Então, você precisa estar seguro de um autômato finito determinístico e não determinístico. Tá? Hoje eu não conseguiria mensurar isso, porque não tivemos tantas avaliações, né? Apenas 9. Mas aí tudo bem. Mas como não temos muitos alunos para interagir, questão da aula passada, no entendimento, tá? Eu não sei, Bruno, você estava na aula passada? Sim, estava. Você conseguiu fixar bem o conceito de determinismo? Ele é simples, né? Na verdade, é só que tem mais transições com o mesmo símbolo. Sim, foi até tranquilo. É bem tranquilo. Então, assim, precisava tentar coletar mais um feedback, conduzir a disciplina, porque a partir desse momento, geralmente é o que ocorre as desistências. Então, o aluno não fez a primeira prova ou teve dificuldade, geralmente, ainda mais EAD, pô, já vai ficar mais difícil, acaba havendo desistências. Então, eu vou estar flexibilizando, estendendo um pouco o prazo, aí caso você queira refazer ou uma coisa que você acha que desenvolveu novamente. E eu vou estar aqui reforçando um pouco sobre autômatos finitos determinísticos e vou deixar aqui na tela um exercício, tá? Vou até postar ele no Cigarro agora, de, na atividade de autômato finito não determinístico. Tá? Então, vou só estar mostrando ele aqui para você. Se eu, onde que eu salvei ele aqui. Beleza. Show. Vou estar mostrando esse aqui, você está conseguindo visualizar aí? São 5 exercícios, até parecido com alguns que tinha, só que agora utilizando o autômato finito não determinístico. Então, se torna um pouco mais fácil. Tá? Então, para quem já conseguiu compreender um pouquinho, pode estar tentando realizar ou construir esses autômatos. Tá? Enquanto isso, eu vou estar reforçando o conceito aqui, tá? Para ficar até um pouco na aula aí, mas uma outra gravação, com a outra didática. Tá? Porque, assim, a partir deste conteúdo, a gente precisa
que haja meio que um entendimento completo, né? Pelo menos minimamente, dos conceitos. Eu preciso entender um, entender o outro, para poder conseguir transformar um no outro. Né? Então, apesar que é simples, segue um roteiro, tipo um algoritmo, preencher uma tabela já é o suficiente para o entendimento da gente, mas eu acredito que alguns alunos tiveram dificuldades, então vamos tentar fazer com que eles acompanhem. Tá? Então, aqui eu estou pedindo para vocês fazerem um exercício semelhante, então acredito que não vai ter dificuldade. Então, se eu pensar em um autômato não determinístico, eu abri aqui, eu já arrumei o JFlap. O professor não está aparecendo sua tela. Eu estou procurando o JFlap aqui para eu executar aqui. Vou colocar a tela inteira, acho que é melhor. Na última aula eu não. Estava com problema no Java aqui, tive que reinstalar. Bom, tá visualizando a tela aí? Sim. Bom, deixa eu voltar aqui. O exercício é esse aqui. Nós temos aqui construção de autômato finito, não determinístico, então a gente pode se valer daquela situação de que um estado, a partir de uma transição, de um símbolo, ele pode levar a outros estados, tá? Mais de um estado diferente. Então, deixa eu fazer isso aqui. Mas deixa eu entender aqui. Bom, autômato determinístico, nós temos ali, por exemplo, só para relembrar o conceito aqui. Estado inicial e estado final. Eu tenho uma transição, tá? Uma única transição para um determinado estado a partir de um símbolo. Então, do estado Q0 para o Q1, eu só transito quando eu recebo A. Isso garante um determinismo, né? A gente chama de determinismo. Eu só consigo chegar ao estado Q1 quando eu recebo o A. Tá? O não determinismo, a gente tem aqui uma situação um pouco parecida, porém, a partir de um estado, com o mesmo símbolo eu consigo ou tem a opção de ir para mais de um estado, né? Pode ser três ou mais. Então, eu tenho um estado atual que, ao ler o símbolo A, me levam a outros estados, que poderiam levar a outros resultados, outros caminhos, né? O autômato ele vai crescendo em quantidade de estados, e pelo menos um desses caminhos tem que ser válido. Então, vamos supor que tivesse mais um aqui, outro estado aqui. E tem essas duas sentenças aqui. Vamos supor que a palavra aqui é AZ. A e Z. A e Z. Palavrinha. Tá? Quando eu insiro o A, eu estou no Q0, recebo o A, eu vou para os dois estados, tanto o Q1 quanto o Q2. Então, os dois estados estarão ativos. Essa é a diferença do determinístico para o não determinístico. O não determinístico quer dizer que eu não tenho um caminho determinado ainda para chegar a um estado final. Então, eu estou nesses dois estados aqui.
Porém, eu recebo um Z. É como se eu tivesse com o meu estado ativo nos dois. Eu verifico, o Q1 recebe Z? Não. Então, não é aceito por este caminho. O Q2 recebe Z? Sim. Então, é aceito por este caminho. Então, o autômato finito não determinístico tem que haver pelo menos, pode haver mais de uma transição com o mesmo símbolo, ou seja, mais de uma, o A aqui, saindo de um estado para outros estados, porém, deve haver pelo menos um deles que leve a algum caminho de aceitação, né, dessa palavra. A não ser que fosse a palavra aqui, a J. Aí não funcionaria, né? Vou colocar isso aqui, a J. Então, basicamente, isso aqui que é a distinção do determinismo para o não determinismo. Então, a ideia aqui agora é consolidar isso, tá? O que está em aula ali, por meio desses exercícios. Bom, só para dar uma ideia aqui. Eu tenho uma linguagem que possui algumas palavras, né? São palavras pertencentes ao alfabeto A, B e C. Então, qualquer tamanho de palavras. Porém, eu tenho qualquer tamanho, então até um questionamento fizeram, mas o autômato ele não precisa reconhecer todas as palavras. Ele pode reconhecer apenas as que pertencem à linguagem. Quais que pertencem à linguagem? Todas as palavras, de todos os tamanhos. Isso aqui quer dizer isso. Porém, tem que um tal que essa palavra possui pelo menos ocorrência de ABA, ou de BCB, ou de CAC. Então, quer dizer que no mínimo tem que ter 3 caracteres, sendo esses, né? Essas condições mínimas. Então, eu entenderia dessa forma, tá? Que são todas as palavras, mas que tem que ter no mínimo isso aqui, essas 3. Então, seriam 3 formas, né? Então, posso, por exemplo, só para começar aqui, fazer aqui um A, um B, um A. Não posso falar que isso é um estado final. Tá? Porém, se encontrar a menor palavra, pelo menos uma ocorrência de ABA. A, Q0 recebe A, recebe B, recebe A. Finalizou. Ou tem que ter no mínimo isso aqui uma vez, ou seja, se não tiver essa aqui, tem que ter outra. Ou, então não quer dizer um E, não precisa ser juntas, não pode ser um ou. Então poderia ser, se não for pelo caminho do A, pode ser pelo caminho do B. B, C, B. Então vamos supor aqui B, mínimo uma ocorrência. Isso aqui garante a ocorrência mínima. Então vamos fazer isso aqui. ABA, deixa eu tentar alinhar aqui. BCB. Bom, se eu estou no Q0, a minha palavra ela tem que ser do tipo ABA, ou BCB, ou CAC. Então, eu posso colocar aqui a outra dessa forma. Basicamente, eu vou tentar dizer, eu construir um autômato que contempla essas condições parcialmente, né? Por quê? Ele tem que possuir pelo menos uma ocorrência. Então, se eu estou aqui no Q0 e tem que haver pelo menos uma ocorrência de ABA, A, B, A. Finalizou. Mas isso pode acontecer mais vezes, ou com mais palavras, ou com outras palavras. O que isso quer dizer? Que isso aqui é a menor palavra, se for pelo A,
e posso ter qualquer coisa antes aqui, ou qualquer coisa depois, mas tem que garantir que ocorreu isso aqui, esse ABA, certo? Entendendo? Bom, por que, que aqui se torna mais fácil? Porque que é um não determinismo. Então ele vai te procurando os estados e vai encontrar um caminho. Então eu posso garantir, tem um A saindo para cá e A saindo para cá. Tem o B, tem o C. Então não importa o que tem no começo, mesmo que tenha, aparentemente tendo aquele conflito lá de A vindo para cá e A vindo para cá, se tivesse 5A, assim, dessa forma, não ia ser aceita, obviamente, porque parar aqui, 5A e 1 ia vir aqui, também não é aceito, e teria que chegar ao estado final. Aí depois poderia ter um B e C, e seria válido. Um, ABC não, é ABA. Ele aceita. É ABA. Ou BCB ou CAC. Porém, poderia ter qualquer coisa aqui no final também. Você tem que ter no mínimo uma ocorrência de ABA em algum lugar. Tá? Será que deveria ser aceito? Não. Então eu tenho que garantir que ocorra várias coisas aqui. A vantagem do não determinismo é que eu não precisava preocupar com ela ficar voltando. Ah, se usou o arco, repetiu. Então eu posso só fazer aqui. Então eu sei que posso repetir qualquer coisa aqui. Igual eu fiz aqui. Tá? B, A. É ABA, não. É C. Perdão. Eu posso ter qualquer coisa, qualquer caractere aqui. Né? Por exemplo, ó, essa palavra é válida, porque em algum momento aconteceu o string ABA. Então ela tem que ser aceita. Beleza. Não importa o que tem no começo ou no final. Então, o conceito de subpalavra, a gente pode entender isso aqui como uma subpalavra. Pode ter qualquer coisa antes ou qualquer coisa depois, ou não ter nada. O próprio vazio. Se tiver vazio, seria só o ABA. Também seria aceita. Tá? Então, a mesma coisa, BCB e o CAC. E se tiver mais coisa aqui, não vão aceitar, porque não tem nada no final. Bom, como me parece que eu já tenho, todos vão ser igual aqui, o final, eu poderia deixar só esse estado final aqui, né? B e C. Aí ficaria assim, com B, com C. Bom, aí tem uma questão de interpretação, né? Então tem que qualquer palavra, porém ela tem que ter, em algum momento, no mínimo uma ocorrência de ABA, ou seja, para chegar ao estado final, isso aqui tem que acontecer uma vez, ou ABA, ou BCB, ou CAC. Então a gente pode testar aqui, ABA, BBB, CAC, no final, AB, C. Eu não respeitei nenhum string, agora eu vou colocar o B, C, colocar o A de novo, o B e o A. Uma vez que ocorreu o ABA ou BCB, eu posso ter qualquer coisa no começo, qualquer coisa no final. Porém, se eu tiver isso aqui, não vai aceitar, porque não respeitei as strings. CA, B, CA, B. Porém, se eu tiver aqui um CAC, que representa esse caminho por baixo aqui, vai ter que ser aceito. Então, essas aqui não serão aceitas, essas duas, e as outras terão que ser aceitas. Opa. A gente tem que BCB, ABA. Não tem aqui ABA. Ah, viajei aqui, ó. Isso aqui.
ABA, então não posso tirar. Tem ABA no começo também, foi difícil. BA, BA, B, AB. Aí. Ó. Tem um ABA aqui também. Deixa eu ver. A, B, A. Tá, não faz sentido. ABA aqui. Eu sou muito meio cego aqui, galera. Aí, rejeitou. Então, eu posso ter qualquer coisa. Se eu não tiver nenhum pedaço dessas strings aqui, ABA, BCD ou CAC, voltamos no aceito. Então, assim, é mais fácil pensar de uma forma não determinística. Porque se eu fosse fazer o determinístico disso aqui, já ia dar um trabalho. Porque eu não tenho a possibilidade de colocar um A vindo para cá e o outro A vindo tanto aqui para o Q1 quanto A para o Q0. Então, pensa assim, pode acontecer qualquer coisa no começo, depois, quando chegar no fim, o estado for válido, ele vai caçar, ele vai procurar, digamos assim. Tá? Se eu fosse pensar numa forma determinística, só para o exemplo ali da primeira, opa, precisava tanto. O A, BA, teria que pensar nas possibilidades. Como que eu verifico isso? Tá, então, vamos supor que eu posso começar com B, poderia começar com C. O que acontece? Posso ter vários A repetindo? Posso, né? Porém, que não, eu não poderia colocar um A aqui porque já não seria mais não determinístico. Determinístico seria não determinístico. Então, eu tenho que pensar em uma possibilidade de eu possa ter, voltar aqui, por exemplo, se eu tivesse 2A, aí isso tem que acontecer em algum momento, né? Então, poderia dizer que tem aqui. Então, quando a gente percebe aqui, cada estado ele tem que ter no mínimo, no máximo, perdão, uma transição para cada símbolo. Então, nesse estado aqui saiu o símbolo A, saiu o B e o C. Esse aqui saiu o A, então só pode sair o B e o C também. Então a gente pode, você poderia pensar em um número assim, A, B, A, B, A, B, A, B e depois A, B, C. Então não tem essa opção A, B, A, B. Se eu colocasse um B aqui, por exemplo, ó, fizesse A, B, A, B, A, B, tá? A gente pode pensar em várias possibilidades. Isso aqui é a construção de um algoritmo, mas vamos tentar demonstrar dessa forma aqui. Isso aqui já não dá, tá? Perdão, deixa eu olhar aqui. Um B voltando, porque eu tenho um B vindo para cá. Então, aí já aumenta a complexidade do raciocínio. Então, viu que se eu fosse fazer aquilo, já dificulta mais. Então, o que eu posso fazer então? Posso ter um B aqui e voltar com um B a partir daqui. Porque um A já está saindo. Né? Eu posso voltar com um B aqui. Só isso aqui. Beleza. Vamos sair aqui. Agora não consigo sair aqui. Né?
da edição. Clica aí em cima da lista vermelha. Não tô conseguindo, não. Tô clicando. Beleza. Então, aqui você já tem um... Então, pensa assim, eu não posso perder a transição. Esse estado está completo. Aqui a gente vai chamar mais para frente de autômato total ou parcial. O autômato total quer dizer que se eu tenho 3 letras no alfabeto, para cada estado eu tenho uns 3 letras saindo. Então, eu voltei com B aqui, então teria que acontecer novamente. Tá? Poderia ter, tipo, ABC? Poderia, né? Então, e ainda não aconteceu uma string, ABA. Então, posso ter qualquer coisa antes, mas tem que ter isso aqui, pelo menos, no alguma outra coisa no começo. Então, poderia ter que voltar aqui. Um exemplo com C. Então, ABC. ABC fica repetindo A, vários A's fica repetindo aqui. BC, BC, BCA, BCA, BCA. Aí, enquanto BCAA, vamos por de novo, volta aqui, tem um A, B, A. Enquanto eu não fizesse isso, não. Então, aqui tecnicamente daria certo, né? Porém, garantindo qualquer coisa no começo. Aí ia terminar com ABA. Tá? Já no final daria mais tranquilo. Eu posso fazer aqui, ó, porque não tem um A saindo dele, então eu tenho B e tenho C. Ou seja, professor, mas pode terminar com qualquer coisa? Pode. Porque para chegar aqui ele já garantiu que teve no mínimo uma ocorrência de ABA, certo? Isso aqui pensando neste autômato, só esse pedaço. Se for pensando neste completo, ou BCB, então pode dizer que o pensamento determinístico é mais difícil. Aí eu teria que tirar daqui, ó, meu B. Por quê? Porque daí não poderia puxar um B aqui embaixo. Entende? Aí já é outra linha de raciocínio. Então eu tenho que pensar em voltar em todas essas opções. E tanto isso aqui quanto para o C. Então se começa com C, para essa string aqui de C, eu teria que tirar todas essas transições aqui. E pensar na possibilidade de ter BC, BA, CB e retornando aqui, até que faça minimamente um caminho. Aí depois eu ligo aqui com o último. Então teria novamente aqui mais os estados aqui, e as ligações aqui no final. Porém eu teria que fazer essas voltas aqui ao começo também. Então é bem mais complexo se eu fosse pensando no formato não determinístico. Que é só eu pensar dessa forma aqui no começo que dá tudo certo. Aí eu coloco qualquer coisa aqui. Esse aqui já é o não determinístico, porque tenho transição saindo com A para cá, com A vindo para cá. Então esse pensamento é mais simplista, porque eu não preciso ficar pensando a quantidade que tem que voltar, essas coisas. Então, eu sei que vai ativar todos os estados e algum tem que dar o caminho correto, chegar no estado final. Então, beleza. Então, o ponto é esse, eu preciso entender o que é o determinismo e o não determinismo. O determinismo, ele é mais complexo de pensar e mais fácil de implementar, porque você já pensou, você vai só acompanhar os estados. Já o não determinístico, ele é mais simples de você descrever o diagrama, porém na hora de implementar, você teria mais dificuldades, ou seja, um maior nível de complexidade, porque tem que ativar vários estados ao mesmo tempo e ficar verificando em qual deles eu vou chegar a um estado final. Tá? Então, assim, por isso que a gente tem a transformação. Então, às vezes eu tenho um problema complexo e é difícil modelar ele de forma determinística. Então, eu vou lá e modelo de forma
não determinística. Como essa seria mais simples. Aí eu vou e aplico a fórmula de transformação, a regra de transformação, porque para todo autômato não determinístico tem um autômato determinístico equivalente. E a gente faz isso preenchendo uma tabelinha, né? Seguindo um algoritmo. Então, quando a gente tem um problema complexo, a gente vai modelar ele como um autômato finito não determinístico, e para implementar a gente usa o determinístico. Então, o que a gente se faz ali? Aplica esse algoritmo para resolver, preenchendo a tabela ali. Eu só vou ter que ver se eu consigo abrir um que a gente fez ontem aqui em computadores. Computadores. Tem uma ferramenta que chama JFlap, tá? A gente pega um arquivo léxico de regras, né? Vou colocar aqui e vou pedir para gerar uma classe. Bom, o que vai acontecer aqui? Vocês vão olhar aqui, ó. Esse é um arquivo de expressão regular, com as regras de analisador léxico, e a gente gera uma classe a partir dessa ferramenta. Bom, ele está lendo. Está lendo. Está tendo um problema aí. Tem um problema, que já era para ter gerado. Deixa eu abrir esse outro aqui. Mas... Tá, beleza, esse aqui gerou, que já está com problema. Então, ó, uma forma, a gente tem um problema, a gente modela um diagrama, estados, tá? Um autômato finito não determinístico. E depois, para se implementar, para gerar as classes, a gente usa aquela transformação, porque é mais fácil, para depois eu criei o algoritmo, tá? Quem que usa isso? Ah, professor, você está viajando aí? Não precisa fazer, não, eu posso fazer isso direto. Bom, se for mais tranquilo para você, dependendo da complexidade do projeto. Ó, aqui a gente tem um conceito, ó. Quem que usa essa framework aqui, essa biblioteca, JFlex, ela pega e cria uma classe para que a gente faça um analisador Lexo a partir das nossas regras. O que ela faz? Ela constrói um autômato aqui, ó, não determinístico, é non deterministic finite autômato, tá, com 38 estados. Então, se for olhar aqui, ele vai pensar em todas as possibilidades da minha combinação de regras que tinha naquele arquivo. Tá? E para a implementação, geração da classe, ela converte. Ó, então, faz a conversão de um não determinístico para um determinístico. Porém, eles aplicam mais uma situação que a gente vai ver também, que chama minimização de estados. E existem estados que vão fazer a mesma coisa. Ou seja, existem momentos aqui, o Q1, o Q2, por exemplo, poderia fazer a mesma coisa e a gente pode tirar. Então, de 17 estados, antes foram minimizados para 12 estados. Então, aqui a gente tem um autômato complexo, um não determinístico, com 38 estados, convertidos para um determinístico, depois minimizado, porque também tem uma forma de minimização, a gente chama um algoritmo de minimização, e finalizo com um autômato determinístico de 12 estados. A partir disso, ou seja, com as regras só tem um caminho a se seguir, é possível gerar a classe. Ele gera uma classe, que no caso, o nome que a gente deu lá, analisadorlex.java, para essa ferramenta aqui. Então, assim, esse conceito ele é usual e bem aplicável, é utilizado, né, em algumas ferramentas. Então, assim, por isso a gente precisa entender bem o que é um DFA e um NFA. Tá? E o próximo passo seria a gente aprender a transformar de um para o outro e depois minimizar. Tá? Ou seja, deixar ele num tamanho mínimo. Pensa que eu vou implementar isso cada estado que receba um tipo de processo, então já consumiria mais memória. Então, o objetivo também dessa minimização é facilitar a implementação e diminuir o custo computacional. Porque geralmente cada estado representa alguma equivalência no mundo real, alguma coisa, alguma equivalência em um determinado componente, lá, um processamento, uma CPU, um hardware específico. Então, a ideia é essa, tá? Eu vou deixar aqui para vocês fazerem esse outro aqui, se você quiser tentar aí. E o slide de autômato finito não determinístico, eu vou colocar lá, tá, que a gente falou na aula ali. Bom, só para reforçar,
No determinístico, só existe uma única sequência de estados no autômato que processa. Ou seja, só existe esse caminho para chegar até aqui. A, B, B, A, ou só A. Já o não determinístico, tá? Mesmo na definição formal, né? Uma quíntupla contém todos aqueles elementos, alfabeto, conjunto de estados, estado inicial, as regras e um conjunto de estados finais. Porém, aqui a gente tem mais alternativas, né? Para se processar uma única cadeia. Poderia ir tanto por um caminho quanto pelo outro. Tá? Se não existir nenhum caminho, a cadeia é rejeitada. Né? Então, essa aqui é aquela definição. Né? É como se fosse uma ambiguidade. Saindo do S com a letra A, eu vou para dois lugares, para dois estados. Então, essa é a única diferença, basicamente. Tá? Olha aqui um exemplo da complexidade do raciocínio de um autômato determinístico e a diferença dele de um não determinístico. Tá? Na questão da implementação, esse aqui no caso é um mais simples, mas vamos supor que a gente tem que pensar em uma máquina de café, uma máquina de elas vendem machine lá de Coca-Cola, você pega salgadinho, dá troco, cada estado representa uma situação, representa uma bandeja que dá um refrigerante, o outro dá um salgadinho, uma coisa assim. Então, é mais simples esse pensamento. Porém, essa implementação aqui é mais fácil. Então, o que fazemos? Pensamos dessa forma e convertemos mecanicamente, né, pelo algoritmo. Tá? Então, esse foi o conteúdo da aula passada. Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem, reforçarem esse conceito de não determinismo para que a gente possa fazer essa transformação. Tá? Esse aqui são exemplos simples. Aí vocês vão fazê-lo. Tá? Aí os demais alunos aí que tiveram dificuldades, que não entregaram a prova, você tem até acredito que até terça-feira, vou deixar até terça-feira, e daí dá tempo de eu corrigir para a próxima aula. Beleza? Então, por hoje é isso, tá? Bom que a aula não fica longa e quem quiser relembrar sobre o autônomo finito determinístico, tá? Na aula anterior o vídeo está com mais detalhes. Beleza, Bruno? Beleza, professor. Tranquilo. Então, boa noite aí. Hoje eu vou colocar aqui lá no Cigar esse exercício ali. Vou colocar mais alguns, tá? Mais um PDF também. Ok, ok. Vai ficar então, para quem não entregou até terça-feira para entregar? Deixa eu ver, terça, deixa eu olhar a data aqui. Terça da dia 22 e na sexta 25. Não, acho que até quinta tem de compiladores para corrigir, não, até terça mesmo. Até Até terça. terça. Ok, eu vou avisar o pessoal então. Beleza. Então, falou, boa noite. Falou, professor. Boa noite.